Olá, pessoal! Hoje nós vamos finalizar a parte de membrana plasmática, tá? Falando de dois processos de transportes, que é a endocitose e exocitose. Nós já vimos o transporte passivo, que se constitui de difusão facilitada e osmose, e do transporte passivo, que se constitui da bomba de sódio e potássio. Esses dois exemplos aqui, endocitose e exocitose, eles também requerem gasto de energia, tá? Então, também são considerados transportes ativos, ok? Só que é por meio de vesículas, certo? Então, a endocitose vai ser um processo, tá? Um tipo de transporte onde a célula vai englobar, capturar partículas que estão no meio externo para o meio interno. E ela pode ser de dois tipos, ela pode ser por meio de fagocitose ou por meio da pinocitose, que veremos mais adiante a diferença entre estes dois processos. Exocitose vai ser o processo inverso, tá? O processo oposto à endocitose. Exo significa o quê? Fora, externo, exterior. Então, vai ser a eliminação de substâncias, eliminação de secreções que estão dentro da célula para o meio externo, ok? Então, como acontece o processo de fagocitose, que é um tipo de endocitose? A fagocitose ela acontece quando a célula vai englobar partículas sólidas que são grandes, que não conseguiriam atravessar a membrana plasmática. Pode ser uma partícula alimentar, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, ok? Então, aqui na membrana nós vamos ter proteínas, como nós já vimos, que funciona como receptores. Então, ela vai sinalizar aqui a presença, ela vai reconhecer a presença dessas partículas. Então, a partir disso, a membrana plasmática ela vai sofrer modificações. Ela vai lançar essas estruturas que nós chamamos de pseudópodes, tá? Que são expansões citoplasmáticas, onde a célula vai literalmente abraçar essa partícula, ok? Depois disso, essa partícula é envolvida pela membrana plasmática e ela adentra a célula, formando esta bolsa que nós chamamos de fagossomo, tá? Já que estamos falando de fagocitose. Então, fagocitose é o processo de comer da célula, tá? Fago significa comer. Este processo ele vai ser muito comum em protozoários que utilizam deste processo para se alimentar e também na defesa de organismos. Tem células nossas, células da defesa imunológica, que ele vai fazer esse processo para se manter longe de invasores, tá? Já a pinocitose, ela vai acontecer basicamente igual. A diferença é que aqui nós temos partículas menores, são proteínas ou carboidratos que estão dissolvidos na água. E a célula, quando ela reconhece essa substância, ela não vai lançar os pseudópodes. Vai acontecer uma invaginação da membrana, um afundamento da membrana plasmática. Como acontece aqui, ó, na imagem. A membrana plasmática vai afundar, tá? E depois ela se fecha, englobando essas partículas que são lançadas no citoplasma. E aí forma essa vesícula, essa bolsa que nós chamamos de pinossomo, já que estamos falando de pinocitose. Então, a fagocitose são partículas sólidas maiores e pinocitose são partículas menores dissolvidas na água, ok? Exocitose é o processo de eliminação, tá? Os resíduos do processo de fagocitose, do processo de pinocitose, muitas vezes precisam ser eliminados. E essa eliminação vai acontecer por exocitose, tá? Então, digamos que os resíduos do fagossomos estão aqui nesta vesícula e ele precisa ser eliminado. Então, essa vesícula ela se aproxima aqui da membrana plasmática, se funde a ela, tá? Há uma espécie de fusão entre as duas membranas plasmáticas da vesícula e a membrana plasmática da célula. Ela vai se abrir para o lado externo, para o exterior da célula, eliminando esses resíduos, ok? Essas substâncias. Pode ser o produto, os resíduos da digestão celular, ou pode ser hormônios,
que precisam ser eliminados e lançados na corrente sanguínea, que podem ser eliminados por meio desse processo também. Então, aqui, para a gente sintetizar tudo, nós temos uma ameba, e aqui ele vai mostrar o processo de fagocitose e de exocitose ao mesmo tempo. Então, tem um alimento aqui, da ameba, um protozoário, né? Então, reconhece esse alimento, a ameba vai lançar os pseudópodes, que são essas projeções citoplasmáticas, vai abraçar o alimento, que forma posteriormente essa vesícula, essa bolsa aqui, que nós damos o nome de fagossomo, certo? Quando esse fagossomo ele está circulando pelo citoplasma, chegam os lisossomos, que são organelas que vai fazer a digestão dessa partícula alimentar. Então, o fagossomo ele passa a ser chamado de vacúolo digestivo, porque o lisossomos vai liberar secreções para digerir este alimento. Feita a digestão, os resíduos dessa digestão precisam ser eliminados. E aí, essa vesícula, que não é mais chamado de vacúolo digestivo, sim de vacúolo excretor, ele vai se aproximando da membrana plasmática e liberar o seu conteúdo, liberar esses resíduos, ok? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comentem aí. Estamos aqui para ajudar, certo? Tchau!